Bem-aventurado será, se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. O forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. O forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Se quer conhecer o amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será, se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. O forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. O forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Aliança de amor. Aliança de amor. Boa tarde, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Programa da nossa sexta-feira. Sim. Nós estávamos com saudade, porque nós tivemos compromisso, não pudemos estar pessoalmente, né? Mas gravamos um programa com muito carinho para vocês. E o nosso desejo é que a bênção de Deus esteja na sua casa, na sua família, no seu casamento. Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho. Acabamos o mês de julho, amor, ó. Acabamos. E pra gente é uma alegria, né? E tá passando tão rápido porque a gente inicia o mês, né? Dando as boas-vindas e tudo Sim. mais. De repente a gente está falando que acabou o mês, né? Olha Semana só. que vem é agosto já. Agosto já. É, meu bem, né? E logo, logo estamos desejando Feliz Natal, próspero ano novo. E assim a vida, E assim né? a vida. É, assim Essa a vida, vida né? é fugaz, é passageira. Por isso o nosso compromisso aqui de sexta-feira com os queridos irmãos é procurarmos, passarmos algumas ferramentas para que possamos viver o melhor de Deus, né? Em nosso relacionamento, em nosso casamento, com a nossa família, né? Porque a vida é isso, querida, é fugaz, passa rápido. Sim. Então, temos que viver o melhor nessa velocidade que a vida passa, né? Com certeza. E como nós sempre falamos, nós não trazemos nenhuma novidade. Nós falamos do dia a dia, do que Sim. acontece na nossa família, na sua família.
E o nosso desejo é que, como eu já disse, a bênção de Deus esteja sobre sua casa e que nós possamos viver bem. Sim. Todos nós temos que enfrentar as intempéries da vida, as dificuldades, temos dias muito felizes e abençoados, temos dias difíceis, todo mundo Sim. tem um dia mau, não é verdade? Sim, Porém, todos. nós temos a certeza de um Deus que cuide de nós, que sempre deseja o melhor para a família, que pode fazer com que nós vivamos bem, Sim. a despeito dos desafios, né? Começamos a falar a semana passada sobre os desafios do casamento moderno, porque muda, né, amor? Muda, Na época muda. dos nossos pais, dos nossos avós, Sim, era tudo muda. muito diferente. E até os valores, né, não são preservados, né? Sim, Infelizmente, infelizmente. pela modernidade, pela evolução que nós temos, infelizmente há uma involução de valores. Então, algo que nós temos que estar prestigiando no nosso relacionamento, valorizando, cada vez mais fortalecendo, infelizmente estão fugindo, estão se distanciando dos casamentos modernos. Por isso essa preocupação, né? E é uma preocupação que a gente notou que não é só a nível de Brasil, né? Nas estatísticas que nós nos baseamos para identificar esses problemas, é mundial, né? Sim, Ou sim. seja, os problemas de um relacionamento, os problemas da família, do relacionamento familiar, de um casamento, são os mesmos. Se assemelham, né? Tanto no mundo moderno, tanto no mundo países desenvolvidos, assim como países não desenvolvidos se assemelham. Por quê? É a humanidade, isso é a fragilidade da humanidade. Por isso que a palavra de Deus fala por causa do coração duro. não é Jesus verdade? fala muito disso, Fala né? muito disso, do coração duro, sabe? De não se permitir perdoar, de se não permitir entender, de se não permitir ter um equilíbrio na comunicação. Infelizmente, esses valores fogem, né, Podem se perder no meio do caminho. Podem se perder né? no meio do caminho. E como o meu amor bem falou, as coisas se assemelham, porque homem é homem em todo lugar, eles têm os mesmos procedimentos, as mesmas formas de ação e reação, e da mesma forma as mulheres. Sim. E isso é tão antigo que o apóstolo Paulo, preocupado com seu filho na fé, Timóteo, a gente vai só fazer alguma citação do que nós começamos no programa anterior, falando dos desafios do mundo moderno, sim. e aquilo que ganhou, como é que eu digo, notariedade no sentido de ser problema. Sim. Só que, veja só, a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, já nos dá essa orientação. O apóstolo Paulo dizia a Timóteo, se alguém não cuida de seus próprios parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha isso. Então tem que cuidar dos parentes, especialmente da sua própria família. Verdade. O cuidado da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, estendendo isso dentro do lar, é uma relação, queridos, duradoura. Sim. Nós que temos a nossa vida em Jesus, que buscamos a Deus, nós não casamos como um teste. Vamos experimentar, né? No mundo eles falam, vamos juntar as escovas de dente, aí a gente vê, se passar alguns meses, pode chegar 1 ano, 2 anos, e é impressionante que às vezes você vê, até nos filmes, o casal que já está junto, morando junto, há muito tempo, e a moça ainda naquela ansiedade de ser pedida em casamento, se vai né? Ser pedida, se vai ser pedida em casamento. Meu Porque Deus. ela nem essa certeza tem. Nem essa certeza ela tem. Então, o nosso padrão é diferente. O nosso padrão não é o padrão do mundo. Nós acreditamos no que a palavra de Deus fala, que nós temos que tomar cuidado. Sim. Né? E quando a gente fala, nós falamos a semana passada de paciência, perseverança, de colaboração mútua, porque isso aqui, eu diria que é o tripé Sim. do casamento, não é? É necessário ter paciência, por quê? Porque nós somos diferentes. É necessário que haja perseverança. A gente não pode desistir, né? Ai, qualquer coisa, nossa, queimou a comida, já não quero mais ficar com você. Não, que é isso. Né? Não é assim que funciona, nós temos que perseverar. E a colaboração mútua, que como o próprio nome já diz, é aquilo que nos faz parceiros. De ambas as partes. De ambas as partes, Exatamente. né? O mundo moderno traz isso, né? Traz. Hoje, quer dizer, já há algum tempo, o homem ajuda em casa, né? Ajuda em casa, mas o mundo moderno, infelizmente, ele passa uma ideia de individualismo, né? Pois é. De competição, ao passo que essa colaboração mútua faz com que vocês formem uma equipe, uma estrutura de equipe, uma estrutura de uma só carne,
como mencionado na palavra de Deus, uma estrutura de que vocês vão se ajudar, vão ter uma colaboração, uma estrutura de que vocês vão conquistar junto. Sim, essa é a ideia. E essa é a ideia de não haver a divisão dentro do lar, ela também foi anunciada por Jesus Cristo quando ele pronuncia que um reino dividido não subsiste. Então, Verdade. qualquer divisão de propósito, qualquer divisão num reino, qualquer divisão numa política, qualquer divisão numa sociedade, qualquer divisão numa igreja. Quantas igrejas às vezes são destruídas porque pontos que divergiram, mas não se uniram no mesmo propósito? Sim. Ela não subsiste. E não é diferente o nosso lar. Nosso lar é uma estrutura de uma formação de uma sociedade, de um fortalecimento de uma unidade. Então, qualquer divisão que haja nessa estrutura familiar, ela não subsiste. Ela pode Por romper, isso que tem que né? ter essa colaboração mútua, tem que ter os seus propósitos, seus sonhos, os seus projetos em unidade, né, querido? E, acima de tudo, né, a gente falou que pode se romper. A palavra de Deus em Eclesiastes nos fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mais Não uma há como, em proposta. qualquer programa de casais, não mencionar isso, porque nós temos Deus como essa coluna, né? Sim. Jesus, ele precisa ser amigo dos noivos. O primeiro milagre realizado em Caná da Galileia foi porque Jesus era amigo dos noivos, Sim. não é verdade? Então, quando você tem o marido, a esposa e Deus no meio do relacionamento, as coisas caminham bem. Porém, mesmo assim, haverão desafios. Só um complemento nisso que você falou, muito importante. Se ele era amigo dos noivos e ele participava do casamento em Caná na Galileia, é porque ele era convidado. Certamente. E aí vai uma pergunta para vocês ouvintes. Jesus é o convidado do seu casamento? Sim. Ele se faz presente no seu casamento? Ele pode hoje realizar um milagre na sua vida, transformando a água em vinho, ou seja, a tristeza em alegria? Sim. Para isso ele tem que ser o convidado do seu casamento. De honra, né? De o honra, principal, né? né? E nós, dentre os desafios que nós começamos a falar a semana passada, o primeiro que ganhou em todas as pesquisas foi a falta de tempo. A dificuldade que o casal tem de ter tempo com o outro, com a família. Eu vou só fazer a citação do texto de Eclesiastes 3, apenas o primeiro versículo, para a gente ver que tem jeito. Diz a palavra de Deus que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sim. Pronto, acabou. Então tem tempo. Tem tempo. Né? Se você não assistiu o programa anterior, você vai lá na playlist que a nossa diretora Ângela Valta, a gente falou bastante sobre a questão do tempo. Sim. A questão não é a falta de tempo, mas a gestão incorreta desse tempo, né? Verdade. E nesse mundo moderno, são muitos atrativos e muitas distrações para que esse tempo não sejam roubados. Sim. Para que esse tempo útil que nós poderíamos dispensar para todo o convívio da nossa família, nos são roubados ao ponto de as atividades principais no seio da família nós deixamos de lado e aí, em vez de ganharmos tempo, nós estamos perdendo tempo cada dia mais, né, meu? Com certeza. E uma outra coisa que nós falamos em disparada, repito, eu estou só citando, você veja o programa anterior, foi o excesso de rede social. Isso é exclusivamente uma questão do século XXI. Porque na época dos meus pais não tinham internet, né? Não. Meus avós nem sabiam o que era isso, né? No máximo era um rádio e uma TV, né? Nossa, bem, não precisa ir tão longe assim, né? Os meus avós, tinha energia elétrica. Os meus avós era uma TV branca e preta e olha lá, bem. Veja, a gente tomou muito cuidado em falar que as redes sociais elas podem ser proveitosas. O excesso, aquele uso assim de uma forma desregrada é que dá problema, não é? E para isso nós chamamos o Salmo 119, o verso de número 37, onde o salmista diz o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Ou seja, Deus tem o caminho melhor para a gente. Sempre. E no caminho que o Senhor tem para a gente, Sempre. nós não podemos nos deter, não podemos ficar perdendo tempo com coisas fúteis, Sim. com coisas inúteis. Às vezes você deixa de ter um tempo precioso com o seu cônjuge porque está vendo um TikTok da vida, está vendo, né, alguma rede social. Nós estamos recapitulando isso do programa anterior, mas se vocês perceberem,
a proposta de não ter tempo, então são criado algumas coisas, por exemplo, as redes sociais, para te roubar o tempo. Está vendo como elas vão se complementando? Sim. Distrações do dia a dia, para que seja cada vez mais roubado o seu tempo, que é precioso. Sim. Né? É igual a todo mundo, 24 horas, mas como administrar? Como se tornar esse tempo útil para trazer o quê? A paz, a alegria, a satisfação de um relacionamento saudável, né? Isso é tão importante, queridos, que quando a gente fala da gestão do tempo, quando a gente fala das redes sociais, nós temos que fazer menção do equilíbrio. Sim. Jesus sempre falou muito de equilíbrio, verdade. Não é? Nunca te falte a sensatez e o bom siso. Ou seja, e o equilíbrio, nunca te falte a sensatez, o equilíbrio, o bom siso. Ou seja, você saber administrar, porque o tempo que nós perdemos, esse não volta mais. Não. Né? Eu gosto quando o Paixão fala que tem 2 dias no ano que você não pode fazer nada. Você diz que o dia de ontem... Dia de ontem e o dia... E o de amanhã, de amanhã, que ao Senhor pertence. Né? Você pode adiantar, você pode até deixar preparado alguma coisa para amanhã. Né? Então, estou me preparando para alguma coisa, eu posso deixar alguma coisa previamente preparada hoje, mas acontece hoje. Eu não tenho como me antecipar no amanhã, graças a Deus por isso. E também não há como voltar. Então, se porventura, dentro desses 2 quesitos que nós colocamos, se você acha ou conhece alguém que tem perdido tempo, o tempo que se foi não há mais o que fazer. Mas nós começamos a partir de agora a administrar o tempo, a termos sensatez nas redes sociais. E um outro problema que aparece como um desafio no casamento moderno são os conflitos familiares. E qual o índice mais ou menos disso? 52% dos casais têm essa queixa. Os outros 2, só relembrando, a falta de tempo está aí com 84%. E as redes sociais, 73%. É um número alto, não é? Tá vendo? E no caso da... São queixas, né? São queixas. São os grandes desafios do casamento moderno, né? E dentre eles surgiu também, em terceiro lugar, se assim podemos dizer, os conflitos com familiares, com parentes. A gente sempre fala nos nossos cursos de casais. A propósito, nós estamos com uma nova turma que tem ministração hoje. A gente está muito contente com isso. E a gente sempre fala que existem casais que seriam muito felizes se nós pudéssemos tirá-los do seu ambiente familiar. Do convívio, né? Solta os 2 numa ilha deserta, pronto. Nossa, eles iam ser felizes. Para sempre. Mas não dá para fazer isso, Mas né? não dá. Não dá, mas por isso que essa preocupação. Quando casam, vocês estão formando uma nova família. Ou seja, você deixa de ser filho e agora você passa a ser marido. E daqui a um tempo você passa a ser pai. Sim. Então, é essa função que agora vocês vão ter de família. Então, vão ser as suas regras, as suas normas e as suas leis estabelecidas. Logicamente... até para ter a identidade... A identidade dessa família que está se formando. Que é diferente. Por isso que a própria palavra de Deus fala, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Ou seja, deixando, eles estão formando uma família e essa família eles vão estar construindo as suas normas, as suas leis, as suas diretrizes, sim, baseado em algumas normas e alguns valores que adquiriram com seus pais, sim, e também os novos valores que estão também construindo como família. Isso é muito importante. Então, vocês têm que estar o quê? Formando limites estabelecidos dentro dessa família que você está constituindo, para que não seja o quê? Essas influências de terceiros penetrar no seu lar e causar um dano, causar um desgaste. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas se aproximam até com o intuito de uma ajudar, palavra amiga, de ajudar, até um amor excessivo, mas às vezes pronunciar a palavra de uma maneira que, se vocês não estiverem fortalecidos nessa unidade, que vocês estabelecerem esses limites para que não receba essas influências do terceiro, às vezes vai machucar, às vezes vai causar dúvida, como sempre as palavras causam dúvida, às vezes um comentário, às vezes um comentário de uma amiga, às vezes uma vizinha foi levar até um pedaço de bolo. Sim. Ó, minha querida, trouxe um pedaço de bolo para você.
olha para você com seu marido. Oh, falando nisso, seu marido ontem chegou tarde, né? Pois é. Que coisa, né? Ele trabalha até já- tarde todo dia. Eu já ponho essa vizinha para Não é- correr. não é verdade? Vizinha, família, quem Né? seja. E sabe aquela preocupação, aquela pimentinha que tentou jogar, aquela influência que tentou colocar? Se o casal não está estruturado, não está alicerçado nisso, queridos, infelizmente vai causar um atrito, né? Sim. Às vezes até de familiares, né? Você está numa projeção, você se dedicou, você está crescendo profissionalmente, tem seus valores, de repente, nossa, como vocês estão viajando bastante, Pois né? é, tá Vão podendo, viajar né? de novo, tá podendo, pois é. né? Não sabe como que fez pra Não isso, sabe né? a luta, não sabe o esforço, não sabe a dedicação. Então, cê sabe, são algumas, sabe, pimentas que são colocadas que, se o casal não tiver estruturado, vai ferir, vai machucar, né, sim. meu amor? É por isso que a gente sempre fala da importância do casal estar em acordo. Porque se o casal anda em acordo, isso daí ele é resolvido. Quando nós falamos de colocar, como o Paixão falou, uma separação, nós chamamos isso de cercar o jardim com amor. Porque quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele deu a ele duas incumbências: o de cultivar o jardim e de guardá-lo. Não é? Então você precisa colocar cercas de amor. Não é falta de amor, mas é vocês dois estarem em acordo sobre aquilo. Sim. Sempre que existe algum conflito familiar, é importante também que se diga que um não toma partido na família do outro. Entendeu? O conflito familiar, aconteceu uma situação. Se foi alguém da parte da minha família que falou alguma coisa que não foi legal, não é o Paixão que trata, eu que trato. Sim. Por quê? Porque o casal resolve, fica tudo bem. Depois vão ficar de só bem, que né? como foi ele que falou, pronto. Aí a família tá enxergando o Sim. outro com Olhando fogo com nos outros olhos, né? olhos. Ó. Aconteceu algum problema e veio por parte da família do Paixão, alguém falou alguma coisa, teve alguma intromissão desnecessária, ele resolve. Eu tenho que ficar quietinha. Sim. Então, isso é importante, queridos, porque nós já acompanhamos conflitos de situações que envolveu todo mundo. Entrou a sogra, a mãe, o pai, o cunhado falou e a prima também deu opinião e o sobrinho achou que não era bem assim. E peraí, para isso, sempre a gente tem um embasamento na palavra de Deus. Cantares de Salomão, capítulo 2, o verso 15, ele fala muito bem sobre isso, que nós temos que tomar cuidado com os grandes e os pequenos problemas ou influências. Sim. Nos diz a palavra de Deus: peguem as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha só. Veja, o vinhedo é o seu casamento. As suas vinhas em flor é quando o casamento está frutificando, está crescendo. E note que a palavra de Deus traz um alerta para você tomar cuidado com as raposas e as raposinhas. E olha o cuidado. Porque essas pichuchuca, elas entram por baixo da cerca e fazem uma destruição no vinhedo do mesmo jeito. Mas olha só, uma destruição maior que a palavra e esse versículo cita. Porque as nossas vinhas estão em flor. A flor é que vai gerar o fruto. Sim. Ou seja, tudo que o casal está construindo, todos os valores, sabe, a preocupação, o entendimento, o acordo, os projetos, os sonhos, dentro de, sabe, de toda uma estrutura, está o quê? Formando flores. Sim. Para depois vocês colherem os frutos. Então, às vezes, essas interferências, essas pequenas interferências, vão o quê? Agir nessas flores, para que vocês depois não venham colher o quê? Os frutos. Sim. Para que venham perder e ele não se transforme em frutos. Acaba o quê? Desgastando o relacionamento. Acaba que nem a Catinha ainda há pouco falou, sabe, causa aquele conflito enorme que nem sabe o início. É verdade. Às vezes foi um ponto, sabe, uma negativa, uma crítica colocada que todos quiseram opinar, todos quiseram dar palpite. Toma um volume Tão grande, absurdo. ninguém aceita a ideia do casal, principalmente quando é um casal novo, que às vezes vão falar, mas vocês são novos, tem muito que aprender. Nós sim temos, sim, tem as experiências de vida, mas quem está programando e quem está
construindo agora são vocês. Sim. São os valores e são as normas e as diretrizes que vocês acordaram entre os dois, depois de um período de namoro, depois de um período de noivado, entendendo quais são os defeitos, entendendo quais são as falhas, quais são as virtudes, quais são os sonhos, os projetos, e vocês construíram as diretrizes nesses pontos. E, infelizmente, essas opiniões adversas às vezes causam um transtorno muito grande no relacionamento. Sim. Se o casal não estiver fortalecido nesse acordo e nesse propósito de que, não, queridos, nós, isso é muito importante. Sempre o plural, né? Sempre o plural. Nós vamos estabelecer essas regras no nosso relacionamento. Nós que estabelecemos essas regras para a educação dos nossos filhos, orientando sempre os avós, orientando sempre os tios e os cunhados, porque, queridos, é uma educação que vocês estão passando para o filho de vocês. Então, essa formação do caráter, é vocês que vão estar fortalecendo, né? Sim. Porque imagina uma criança que os pais estabelecem uma proposta uma de educação, ordem. uma ordem. Aí, de repente, vem os avós e falam, não. Não é bem assim. Ah, não é bem assim, olha, pode ser assim. Aí vem os tios. Não, imagina, não é dessa maneira. Já imaginou a confusão na cabeça da criança? O que eles vão falar? Bom, todo mundo está certo, não, meus pais também estão certos, meus tios, meus avós e tudo mais. O que vai acontecer? Quando ele estiver também perante os amigos, ele vai achar que todos estão certos. Pois é. Agora, quando é estabelecido e todos respeitam as normas e as diretrizes que os pais estabeleceram, aquelas crianças vão estar fortalecendo o caráter naquela opinião de que, não, meus pais são os amigos, meus pais que estão nos educando e eles que estão o quê? Tendo sempre o melhor para nós, e eles vão sempre caminhar naquela proposta de que o pai e que a mãe está estabelecendo, está falando, é o que eu vou estar trilhando em cima. Esses conflitos familiares, se não forem devidamente dosados, eles podem trazer muito problema. Sim. Porque, por mais que se tome cuidado, queridos, não é com intenção de causar dano, mas as influências podem prejudicar. Nós já atendemos dezenas de casais que passaram por situações, depois o casal em si, o casal se ama, o casal quer ficar junto, o casal tem condição de um perdoar o outro, sim, mas como entrou muita gente, como a mãe falou muita coisa, o pai falou muita coisa, o irmão falou coisa, todo mundo falou muita coisa, o casal fica numa situação. Eu já atendi mulheres que disseram, Catinha, eu voltaria com ele. E a gente poderia ficar bem. Mas depois que tudo aconteceu, depois que o pai dele ou a mãe dele ou todo mundo entrou, isso é muito complicado, queridos. Isso é um problema, é um desafio para o casamento moderno. Cerque o seu jardim. Se você já é casado, construa um muro grande. Se você ainda não é casado, está se preparando, namorando, conhecendo alguém, respeite e ame a família do seu cônjuge. É importante que se diga que há de ter a bênção da família para que o casamento vá bem. Então, não há dúvida, são pessoas importantes, pessoas que nós amamos. Todavia, como o Paixão já colocou muito bem, vocês terão a sua identidade. Então, vocês resolverão. É evidentemente que tanto o marido como a esposa trarão coisas boas da educação que tiveram dos pais. Aquilo que é bom, a gente repete. Aquilo que não é exatamente como eu gostaria que fosse, vai ser refutado. E a partir daí nós vamos ter as nossas regras, não é? E vamos a Catinha, cercar isso com amor, mais firmeza. Isso, a Catinha, eu reafirmo essa posição da Catinha, é com amor, querido, não é desamor. Entendendo que vocês são autoridade no lar de vocês. Sim. Isso é importante. Então, no amor, fala nós, sempre colocando isso, nós agimos dessa maneira, nós resolvemos agimos assim, dessa pronto. forma. Eu vou até citar um exemplo rápido. Minha filha devia ter uns 2 aninhos, que ela se jogou no chão? Se jogou no chão, aquele estrelismo de toda criança que quer algo e começa a gritar, mas perante toda a família, se jogou no chão, começou a gritar e olhava para mim, e olhava para mim, e eu falei, não tem show aqui. Pensando comigo, não poderia falar. Sim. Eu sei essa atitude sua de mãe,
E eu não dei bola, pulei para cá, pulei para cá. Não, E detalhe, né? Enquanto isso, os avós que avós, presenciaram... as tias Ai, coitadinha. e tudo mais. Ai, que dozinha. E a criança, a Bíblia fala que a estultícia Sim. está ligada ao coração da criança. Ela olhava assim meio de canto, né? E Para ela ver se via. o vô e a avó estavam Não. olhando. Aí que chorava. E ela via quem que era a favor Quem dela e quem não era. E tudo mais. Queridos, e ela fez um escândalo e eu fui censurado, né? Sim. Por toda aquela disse, parentela deixa que o pai estava. tá vendo. E eu falei, queridos, fiquem em paz, é uma atitude minha e ela vai entender no futuro. Nunca mais. Ela caiu uma vez só em grito no chão, nunca mais. E isso foi um exemplo tão grande que nós tivemos num passeio recentemente numa cidade e uma criança também estava fazendo isso num ambiente lá do restaurante. E o pai adotou a mesma posição que eu tive há 20 e tantos anos atrás. Eu vivenciei agora, eu falei, criança é a mesma coisa, olha, passou 20 anos, é a mesma atitude, né? E alguns queriam pegar e alguns foram contra ele. Ele falou, não, isso aí ela está querendo chamar atenção. Daí eu falei, pai, parabéns. Porque, ó, tá vendo aquela minha filha ali? Há 20 e tantos anos ela fez a mesma atitude e nunca mais. E aprendeu. E aí ele veio e agradeceu e falou, é isso, queridos. Então, o que os pais formarem tem que ser estabelecido, né, meu Isso irmão? dentro dos desafios que a gente fala quanto a conflitos familiares. Vamos para aquele nosso intervalo rapidinho, tomar uma aguinha. Já estamos de volta. Vamos lá. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, OBPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá!
Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Metade de 2023 já passou e é com grande entusiasmo que anunciamos a pré-venda do material devocional Apacentai o Pequeno Rebanho em 2024, tendo como tema Assim diz o Senhor. A Agenda Apacentai é dedicada a proporcionar momentos de reflexão e crescimento espiritual. É uma ferramenta essencial para a vida da igreja e você não pode ficar sem a sua. O valor do primeiro lote está em R$60, então corre para garantir o seu antes que o preço mude. Você também pode adquirir o voucher para o nosso material didático e devocional Apacentai Kids, uma ferramenta muito especial para a educação e evangelização de nossas crianças. O material infantil tem um valor único de R$55 e você pode garantir ambos na nossa livraria através dos QR Codes nas praças da igreja ou através do nosso site, obpcmandaqui.com.br. Estaremos te esperando dia 2 de dezembro na Casa de Oração para Todos os Povos. Não perca essa oportunidade de garantir que o seu ano de 2024 seja dirigido pelo que o Senhor diz. De amor. Aliança de amor. Muito bem, estamos Retornado, de volta. né? Uma aguinha rapidinho, Rapidinho, né, amor? Mas é muito bom nós falarmos dos desafios que nos são propostos e vemos como que a gente pode sair de uma situação que seja desconfortável, né? Sim. Nós podemos resolver todos os problemas com diálogo, com calma, com tranquilidade, mas detectando algumas coisas, né? Então vamos cuidar do tempo, vamos ter sabedoria nas redes sociais, vamos evitar conflitos familiares, né? Isso. As interferências podadas devidamente. E um outro quesito que tem 48% na pesquisa do que é um desafio dentro do casamento é a insatisfação dentro do relacionamento. A insatisfação do dia a dia, a insatisfação do namoro. Da intimidade. E o que leva para a intimidade. Olha, não é? e nós achamos um índice 48% alto por tratar o quê? De uma intimidade. Sim. Do namoro, do carinho, da atenção, da valorização, do estar junto, né? E muitos falam que não tenho tempo para isso. Olha o tempo de novamente, novo, né? Desgastando alguns pontos essenciais de um relacionamento, né, meu amor? Se nós pensarmos 48%, eu acho o índice muito elevado. Sim. 48% dos casais estão insatisfeitos com o caminhar do relacionamento. Você tem hoje o casamento que você desejava quando você casou? Seu casamento, ele se aprimorou? Ele se deteriorou? É interessante a gente avaliar isso, queridos, porque ninguém tem que viver triste, aborrecido, com um peso. Eu lembro que há muito tempo atrás nós fomos ministrar numa igreja no interior de São Paulo, e eu lembro que a irmã falou assim: nossa, irmã, casamento é cruz, cada um tem que levar a cruz. Eu olhei para o paixão assim, eu falei: Deus me livre, uma cruz desse tamanho. Mas casamento não é cruz. Casamento, relacionamento tem que ser de bênção, de alegria. E repito, eu falo isso muitas vezes, não é utopia. Porque tem gente que não acredita. Tem gente que pensa: não, os primeiros anos é bom, mas depois esfria, cada um cumpre a sua parte, cada um faz o que tem que fazer, e assim a gente leva a vida. Não é assim. Quando a gente fala de uma insatisfação no namoro,
É porque tem casais que depois que casam, esquecem de namorar. Pensa que não precisa namorar E mais. veja, nós não estamos falando do namoro que leva à intimidade, não estamos falando de um ato sexual, não, mas estamos falando do cuidado, do toque, né, do olhar nos olhos, da atenção, do carinho, da preocupação. Preocupação com o outro. Queridos, tem marido e mulher que não se preocupam. Às vezes uma das partes está doente, está gripado, está com algum problema, a outra parte não está nem aí, sabe? Não se preocupa em levar um medicamento, preparar um chá, sei lá, fazer alguma coisa. Todo mundo sabe que marido com gripe é uma situação a ser avaliada, né? Porque marido com gripe parece que, meu Deus, parece que tá morrendo. Mas eles são assim, gente, é de fábrica. Então, a gente tem que pôr meinha no pé, a gente tem que fazer um chazinho, tem que falar tudo bem, amor, descansa, relaxa. O meu paixão, ele precisa de uma hora que ele tem que ter um soninho, entendeu? Depois que nós estamos ficando sênior, então... Porque senão as coisas não funcionam. Então a gente tem que respeitar isso. O meu amor, Pera, amor. Né? E respeitar isso de uma forma tranquila. Tranquilo. O meu amor é a massagem no pé, né, meu amor? Eu não fico sem massagem no pé. Não fica sem massagem no pé. Eu preciso de uma massagem no pé. Né? Ela já deita no sofá, de repente eu já vejo os 2 pezinhos aqui em cima. Pois é. E já mexe os dedinhos e já sei o que é, pois né, amor? Mas veja, isso é importante que haja. Quando você vai... sei lá, você vai fazer um negócio, você vai, ou mesmo comprar alguma coisa que você gosta muito, você tem aquele momento, aquele sentimento que é uma satisfação. Poxa, que bom, né? Para nós é uma satisfação estarmos aqui, que então satisfação é aquilo que, como o nome diz, satisfaz, nos deixa felizes. Se o nosso relacionamento não tiver isso, queridos, se a nossa família não viver isso, a gente não está vivendo uma família. E por isso essa insatisfação... 48%. E ainda a gente nem mencionou o beijo, né? Pois é, tem gente que não pasme, beija. queridos, uma vez nós fomos ministrar numa igreja, né? Enquanto estava tendo o evento com os casais, alguns casais foram com os filhos, e a igreja proporcionou um evento com as crianças num outro ambiente, né? E aí uma menininha de mais ou menos 8 anos, não me recordo, né, bem? Uma magrelinha, eu lembro muito bem disso. Né? Bonitinha, mais ou menos 8 anos, veio e falou assim, pastor Paixão, faz meu pai dar um beijo na minha mãe? Eu estranhei, né? Não conhecia. Como assim, né? Como assim dar um beijo? É que eles nunca se beijaram. Eu nunca vi um beijo do meu pai e da minha mãe, com 8 anos de idade. E ela falou, a gente vê na TV, vê propaganda, vê filme, vê tudo. Quem se ama se beija. Eu acho que meu pai não ama minha mãe. Olha Foi mais só ou menos isso, o que passava a ideia desse casal. Na cabeça da criança. Na cabeça da criança, porque nunca viu um beijo, né, entre o pai e a mãe. Uma expressão que de amor, de carinho. Sim. Porque, queridos, isso é o que leva e fortalece o que? Uma intimidade, um namoro, cada vez mais essa preocupação de fazer bem, né, de proporcionar de cuidar, né, amor? o cuidado, de proporcionar aquele momento de prazer, de alegria, de gozo, sabe? Aquela intimidade saudável, aquela bênção de Deus no relacionamento, né? Que Deus está abençoando. Então, aquela insatisfação é criada nesse meio, desse casamento, por quê? Não deram continuidade. Sim. Simplesmente frearam, simplesmente se distanciaram. E tudo começa o que essas preocupações que a gente fala com casamento moderno é aquilo lá. Você vê o tempo às vezes rouba aquele tempo do diálogo, aquele tempo de estar junto, aquele tempo de preocupação. Sim. Aí rouba o tempo do namoro, o tempo da intimidade. E a própria palavra de Deus fala que quando um soldado, né? Ele é alistado, né? Quando ele casa, casazinho novo, ele não podia podia mais se alistar, nenhum compromisso era dado a ele, porque por um ano ele tinha que fazer aquela esposa feliz. E curioso que a Bíblia fala, e que proporcione felicidade à sua esposa. Então, ou seja, é para estar junto, para namorar, porque o que é? Aquele desejo daquele cumprimento daquela felicidade no relacionamento que agora tinha a bênção de Deus e o quê? Se propagar por todos aqueles anos e por todos aqueles meses. Mas, sim, a base, né, amor? Formar a base. Infelizmente, queridos, há casais que vão cada vez mais se distanciando, então
sabe, vão se esfriando, não vai tendo diálogo, não vai tendo atenção, não vai tendo aquele fica tempo, chato. não vai tendo aquele tempo a sós, não se preocupa de um lazer, de um momento, um cineminha, um passeio Sim. de mão dada, vai ficando chato. Quando vê, ficaram amigos. Não, e fica chato. Fica chato, A gente já né? cuidou de casamento chato. Que o marido falou, ela tá chata, e a mulher falou, ele tá chato. E o casamento tá chato mesmo. Por quê? Porque cai naquela rotina, a gente trabalha, paga a conta e vai na igreja. Trabalha, paga a conta e vai na igreja. Tem filho? Trabalha, paga a conta, cuida de filho e vai na igreja. Trabalha, paga a conta, cuida de filho e vai na igreja. E só. E não é isso. Não. Né? Se não houver uma sinergia, se não houver uma troca, se não tiver um cuidado, um carinho, queridos, isso é um desafio. Sim. E repito, o índice aqui foi de 48% de insatisfação nessa área. E veja só, de novo a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 7, apenas o verso de número 3, nos diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo admoestando essa igreja. Ele diz o seguinte, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao marido. Pronto, cada um faz sua parte. Sim. Eu tenho que conceder a você o que é devido. O que eu tenho que conceder? O meu respeito, o meu cuidado, a minha atenção, uma intimidade saudável. Sim. O que o marido o amor, tem que... o carinho. O amor, o carinho. O que o marido tem que conceder? Sim, mesmo o marido concede uma coisa só. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo de Coríntios que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pronto. Meu irmão, se você fizer isso, você é o cara. Não é? Exatamente. Porque como que Jesus amou a igreja? Deu sua própria vida. Foi só isso, né? Só isso. Então é espetacular. Aí fica a pergunta, você está disposto a dar a sua vida por essa que Deus colocou do seu lado? Para amar, respeitar, fazer feliz, não é, querido? Sim, sim. Isso é um grande desafio. Né? Isso é um grande desafio. Isso. E um outro tópico que nós pegamos com índice também relativamente interessante, um outro desafio do casamento moderno é quando o casal não cede. O verbo ceder quer dizer você dar lugar ao outro, quer dizer você fazer algo em prol do outro. Assim como Jesus ensinou que nós temos que fazer aos outros o que Como desejamos se que fosse seja feito a nós. Isso. 42% dos Olha só. casais têm dificuldade em ceder. É aquela pessoa que não arreda o pé, aquela pessoa que está na razão dela, não adianta. E aí tem um termo que a gente até achou nas pesquisas, que fala sobre teimosia. Agora, você conhece alguém teimoso? Meu Deus. Alguma pessoa teimosa? Não tem gente que é teimoso, teimosa? Agora, já imaginou num relacionamento quando os dois são teimosos? Mas ninguém segue, fica duas rochas aqui, ó. Não é verdade? Faz o quê? Não se chega a um acordo, não se chega a um entendimento, não se chega a estabelecer um perdão no relacionamento. É muito difícil Olha. você conviver com uma pessoa assim. Então. Né? Se você conhece, não vou nem falar se você é, mas se você conhece alguém que não cede, é aquela pessoa que sempre está com a razão, é aquela pessoa que sabe o que está falando, a opinião dela é mais importante do que a do outro, né? Isso vai acarretar um segundo desafio que a gente entra nele daqui a pouco, Sim, né? mas isso é difícil você viver com uma pessoa assim. Agora, só uma colocação aí. Essa pessoa que às vezes só ela cede dentro de um relacionamento, para você que age com teimosia, para você que se coloca sempre na posição de que você é o correto, que você que tem o entendimento, que você está correto sobre todas as atitudes, nem sempre nós estamos corretos sobre Com todas certeza. as posições da vida. Às vezes estamos errados, por isso que às vezes temos que ceder. Mas essa pessoa que cede constantemente, chegará um dia que ela não vai aguentar mais. Chegará um dia que ela vai fazer uma retrospectiva da vida dela, de insatisfação também nesse ponto, falar, só eu que cedo, só eu que abro mão, só eu que estou disposto a trazer a paz no relacionamento, só eu que libero perdão, só eu que peço perdão, só eu que me coloco numa posição de que estou errado, de que meu ponto... Querido, um momento ela vai falar, vai desistir, vai falar, chega, não vou ceder mais. É perigoso isso. É perigoso isso. Reflita como que está esse relacionamento, como está esse relacionamento de unidade.
você às vezes cede a favor daquela pessoa que você ama, do seu cônjuge, você às vezes entende que você nem sempre é o dono da razão, então, às vezes, em humildade, aceitarmos que erramos e vamos acertar, Sim. né? Vamos nos ficar... colocar numa posição de defesa. Não né? ficar numa disputa, Né? num braço de Exatamente. ferro, não leva a nada. Né? É. Quando o casal não cede, isso não dá certo. E, mais uma vez, a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, o verso de número 16, note aí comigo, olha só as palavras do apóstolo Paulo. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quanta riqueza você tem na palavra de Deus. Sim. Quanta riqueza. A pessoa que não cede, ela se acha sábia aos seus Sim. próprios olhos. Então, peraí, eu vou ceder por quê? Ele que venha, ela que venha. E é comum, queridos, em mais de 2 décadas em aconselhamento conjugal, é comum você ouvir aquela parte falar, sempre eu que vou atrás, sempre eu que falo, vamos conversar, vai, para com isso, vamos ficar bem. E a outra parte fica ali, dura, como se não tivesse culpa no cartório. Queridos, todos nós temos culpa, tá? Aconteceu alguma situação, tal, a Bíblia fala que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas a alma sedenta, até o amargo é doce. Então a gente tem que tomar cuidado que a gente tem que ficar bem. E vai levar o que essa dureza? Esse negócio de não ceder. 42% dos casais tem essa queixa. E só um adendo, essa pesquisa que meu amor buscou, ela é uma pesquisa que foi feita, é uma pesquisa internacional, em diversos países, sim. Né? Inclusive o Brasil. Então, para ver que não é só na casa do vizinho, não, é na nossa casa também que foi feita essa eu gosto pesquisa, de pensar, né? Eu li no livro há um tempo atrás, o Paixão falou que na casa do vizinho, já ouviu aquela expressão que a grama do vizinho é mais verde? Já ouviu essa expressão? Já. Tem gente que fala, nossa, a grama do vizinho é mais verde. É sintético, não é de verdade, viu? A sua grama que é a verdadeira, presta atenção. Olha. Outro desafio, outro grande desafio de ser um problema no casamento moderno é um dos cônjuges ser muito negativo e crítico. Também 45% reclamou disso. Falamos aqui de julgamentos, apontamentos. Aí fica ruim mesmo, né? Não, eu vou até corrigir que estava esse índice aqui em cima. Esse de... Ah, não, é verdade. Não, aqui, ó, essa queixa abrange... que era um outro ponto. 83% dos casais. E daí nós começamos a observar alguns casais que a gente tratava, alguns casais que a gente aconselhou, e realmente sempre era o quê? Era crítica e julgamento. Sim. Crítica e julgamento Não, e a pessoa é apontamento. negativa. Pessoa né? negativa, não vai dar nada certo, vai dar certo. É tudo ruim. Por isso que esse índice é alarmante. É tão alto, né? não é verdade? Não é verdade. Bem? Então, é aquela pessoa que nada está bem, às vezes tem uma proposta, também não dá certo, às vezes tem que fazer uma mudança, não vou mudar porque nem vai dar certo, nem tenta, nem procura tomar uma posição de Pessoa mudança. que não se mexe, né? Não se mexe e sempre criticando, Às vezes a pessoa está querendo mudar, às vezes a pessoa está querendo, sabe, trazer paz no relacionamento e a pessoa nem percebe isso, nem valoriza a atitude da outra pessoa porque ela se tornou uma crítica de carteirinha. Ela se tornou uma pessoa negativa já por atitudes diversas. Então ela nem percebe o investimento que o outro está tentando fazer para mudar essa situação. Pois é. E aí também cai num desgaste terrível, né, amor? Isso é muito complicado, queridos. Isso é muito complicado porque a pessoa que é muito crítica, que é muito negativa, primeiro, eu diria que ela precisa conhecer Jesus. Eu não estou falando aqui de religião, mas Jesus, ele diz que aquele que crer nele, que rios de água viva brotariam do seu interior. Então, quando você tem Jesus, então está tudo maravilhoso, a gente não tem problema, vive de coração. Não, nós temos dificuldade. Jesus também diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E vocês também vão vencer. Então, a gente, de uma forma muito equilibrada, diz que não dá certo, não é assim. Entendeu? Então, aquela pessoa que só reclama, que nada tá bom, é muito difícil você ter uma convivência saudável.
Isso a gente orienta, por isso que a gente fala que sempre a gente tem que observar no namoro. O namoro nada mais é de você conhecer. Sim, é um prenúncio, né? O namoro nada mais é para você conhecer, não só as virtudes, mas também conhecer os defeitos. Sim, sim. Se aquela pessoa é crítica, é negativa, não te valoriza, e depois que você casar, vai exponenciar isso. Sim. Não vai mudar, não vai transformar. Você até orientou um casal um tempo atrás, né? Sim. O pastor atendeu um casal que estava com dificuldade e o rapaz foi conversar com ele. Qual foi a orientação que você falou para ele? Analisa os defeitos. O pastor falou bem isso. Porque ele só veio apresentar as qualidades. Eu falei, não, no próximo Veja os encontro, defeitos. me fala os defeitos. Isso. Quero que você observe quais são os defeitos dela no dia a dia, porque esses defeitos, para você saber se você vai superar, se você vai aceitar e se você vai poder dar continuidade no seu relacionamento, assumir um relacionamento, e isso não te causar dano. Sim. Isso não te causar, sabe, transtorno nenhum. Fala, não, já vai avisado. Eu suporto, eu entendo, eu assimilo isso. Agora, se você não suporta, você não entende, você não assimila, isso é muito querido, difícil, vai né? ter que trabalhar. E isso vai ter que trabalhar no namoro, no noivado, para ver se a pessoa aceita essas mudanças, aceita mudar esse comportamento, para que se dê uma liga. Porque senão, queridos, vai ser um casamento que, infelizmente, vai chegar naquele ponto anterior de uma insatisfação por alguns pontos que vai levar ao distanciamento do namoro e da intimidade, e cada vez mais vão se distanciando um do outro. Sim. Né, querido? E para a gente corroborar tudo isso, Filipenses capítulo 2, o verso de número 14, note a riqueza da palavra de Deus, muito simples, façam tudo sem murmurações nem discussões. Pronto. Porque aquele provérbio da mulher rixosa, pois né, Pois é, você lembrou bem, é verdade. A Bíblia chega a falar que é melhor você estar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Aquela santa de Deus que só reclama que nada tá bom. O marido lavou a louça, ela reclama que lavou errado. Ele arrumou a cama, não estirou direito. Deixa, irmã, ensina ele devagar. Quando a gente casou, eu já contei isso. Quando nós nos casamos, os dois trabalhávamos fora, sempre trabalhei fora, eu ainda fazia faculdade, eu percebi que o Paixão lavava a louça bem assim. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá e lavava de novo as peças que estavam ruins, porque se eu desse uma bronca nele, alguma coisa, vai que ele não me ajuda mais. Entendeu? Aí eu fui falando, amor, você faz assim, olha lá o texto, né? Você faz assim, você organiza desse jeito para que haja paz. Lê ali pra gente, texto. Meu amor. Está lá em Provérbios 21, 19. Nossa diretora é fantástica. Ela é né? top. Essa equipe é 10. Léo, o Paulinho. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa, irritadiça. Lá Meu Deus. Olha, na versão da Bíblia, essa nova versão da Bíblia. Você vê irritadiça ainda. Pois é. Né? E o mesmo se aplica para os meninos também. É lógico. É muito difícil você ver com a pessoa irritadiça, que só reclama, que nada tal. Isso é um desafio no casamento. Maridos, nós às vezes tem maridos que reclamam. Vai pegar uma camisa, às vezes colocou sem querer no cabine, quantos casais que a gente atendeu, que a mulher se dedica, procura fazer o melhor e vê um amassadinho na camisa, né? Já fala, você é relaxada, você não faz com cuidado, como que eu vou trabalhar assim? Ou às vezes faz uma comida e sem querer, né? Salgou um pouquinho e tudo mais. Não tem jeito mesmo, tem que comer fora. Queridos, que é isso? Só reclamando, sabe? Tem que ser... Como nós tratamos no programa anterior sobre... uma comunicação não violenta. Isso é muito legal também em alguns programas anteriores. Em vez de julgamento, em vez de apontamento, observação, né? Palavras, com sabedoria para trazer a paz no relacionamento. Você não fala dessa forma, né? A mesma coisa, mas de uma forma mais suave. Mais suave. Né? Mais leve, né? De se digerir. Sim. Isso é muito importante. E diante de tudo isso que a gente está falando, um outro grande desafio e muito ruim que nós descobrimos é que 79% dos casais fazem isso. Sabe o que é? É desistir para que não haja conflito. Isso é muito ruim. Isso é um grande desafio. Porque quando a pessoa desiste, quer dizer que ela fala, faz do seu jeito. Então a pessoa ela se omite.
ela já nem fala mais. Por quê? Porque se tudo que ela vai falar ela é criticada, se tudo que aquela pessoa vai falar ela é rebatida, chega uma hora que ela desiste, ela fala, tá bom. Sabe quando começa a briga, fala, não, tá bom, faz do seu jeito. Queridos, esse faz do seu jeito não é legal. Né? Quando a gente pergunta, como que nós vamos fazer? Qual que é a ideia? É que haja um acordo. Vamos fazer assim, por quê? Por que você acha que tem que ser assim? Sim. Por causa disso. Tá, eu acho que tem que ser o contrário, por quê? Conversando. De boa. Porque quando a pessoa perde a opinião, desiste, acabou. É a apresentação de ideias para se chegar a uma solução. O diálogo dentro de um relacionamento nada mais é de você apresentar as suas ideias, você apresentar suas propostas, Sim. você apresentar suas necessidades, você apresentar os seus sentimentos, você sem desistir, você apresentar as suas verdades, sabe? Infelizmente, dentro de um relacionamento, quando há uma discussão, não há entendimento, quando também há uma negativa de se tomar uma posição. Quando o outro aparentemente fala, entendi, eu vou melhorar. Entendi, eu vou melhorar. E aquilo ele só processou, mas ele não vai praticar. Não tem atitude. Ele não vai executar. Só verbaliza, mas exatamente, não age. ele não vai agir. E simplesmente aquela pessoa vai voltar ao mesmo assunto novamente. E ele vai falar, não, mas eu vou retomar agora. E às vezes passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos. Queridos, toma cuidado. Preste atenção no grito do seu cônjuge, seja da esposa ou seja do marido. O que ele gritou? Qual a necessidade dele? Qual a aflição dele no momento que vocês não estão tomando uma solução? Porque às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não toma atitude, vai fortalecer cada vez mais a insatisfação desse relacionamento e pode causar um dano. Sim. Não, aí vai acabar desistindo mesmo, né? E a palavra de Deus, ela vem a falar em Filipenses capítulo 2, os versos 3 e 4. Vamos ler esse texto? Filipenses 2, verso 3 e 4, diz assim a palavra de Deus. Nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Vou ler esse pedaço de novo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Note, para evitar esse tipo de conflito, para que a outra pessoa não desista, você tem que dar a ela a parte que lhe cabe. Sim. Isso se chama, queridos, valorização. Quando eu pergunto para o meu marido, amor, o que você acha da gente fazer assim? Eu não tomei a frente, fiz e depois o comuniquei. Não. O que você acha da gente fazer assim? Eu estou inquirindo a parte dele. Por quê? Porque é importante eu saber o que ele está falando. Então, a palavra de Deus, ela fecha aqui. A gente não tem que ver o interesse pessoal. No casamento, a gente sempre fala isso, nós somos uma dupla, uma equipe. E para que a outra parte não se omita, tampouco desista, a gente tem que consertar isso. Sim, né? sempre. E por fim aqui, que o nosso tempo está correndo, mas a gente não pode deixar de falar, um outro grande desafio que foi citado por 79% dos casais são as dificuldades em completar tarefas e projetos. Olha. Ou seja, aquela pessoa, aquele marido, aquela esposa que começa uma coisa e não termina. Começa uma outra coisa e não termina. Às vezes começa 3, 4 coisas simultaneamente e não dá continuidade a nenhuma delas. Nas diversas áreas. Nas diversas áreas não chegam a concluir. Seja um planejamento, seja, sabe, execução de algo. Às vezes fizeram um planejamento financeiro e a esposa falou, não, bem, eu vou controlar. Sim. Não, eu vou ter meus gastos, vou controlar. De repente passou 1 mês, 2 meses, de repente 3º mês, aquele monte de compra. Aquele monte de conta no cartão de crédito. O quê? Quebrou-se um acordo que fizeram. Sim, planejamento. E aquilo vai causar o quê? Um dano, vai causar, sabe, uma desconfiança de se cumprir algo no relacionamento. Aquele marido que a esposa às vezes pegou e falou assim, bem, troca essa lâmpada para mim. Querida, vou trocar para você. Pô, ela está no escuro até hoje, coitada. Pois é. Meu Deus do céu. 1 ano já para trocar aquela lâmpada. Não completa a tarefa. Não completa a tarefa. Então, como que vai ter aquela confiabilidade na palavra sobre aquilo para ser executada, né? Um planejamento de viagem, né?
às vezes não se cumpre, às vezes há uma desistência, fala, não, eu não vou. E estava tudo elaborado, tudo dentro de um acordo, de um planejamento. Sonhos que não são realizados, Sim. que causam uma frustração dentro do casamento. Nossa, olha que Não termo é? feio que você falou. Mas, causa uma infelizmente- frustração. Porque... Imagina a pessoa frustrada porque nada se realiza, nada se concretiza, não se vai até o fim. Exatamente. Então, queridos, as conquistas em conjunto, as conquistas em comum acordo, Sim. traz uma satisfação tão grande, seja ela mais simples, Sim. até A mais arrojada. a mais arrojada possível. Seja o quê? Um passeio, houve um planejamento, vamos passear no parque, e deu certo. Foram Sim. no parque, E foi passearam, ótimo. comeram uma casquinha, tomaram sol, aumentou a vitamina D, trouxe o ânimo, namoraram, andaram de mão juntos, se beijaram. Isso já trouxe uma satisfação, porque foi o quê? Planejado, conquistaram, se dedicaram a executar, até a mais arrojada. Sim. Porque, infelizmente... São nas mínimas coisas, né? Exatamente. Infelizmente, a gente vê que os casais, às vezes, nas mínimas coisas, não executam, não complementam e não realizam. E a palavra de Deus fala, se não for fiel no pouco, como vai ser no muito, né? vai ser no muito? Ou seja, se você não cumpre as pequenas coisas de planejamento, de projeto de vida, de sonhos, organização, né? de organização, sabe, de acordo nas conquistas, como que vocês vão conquistar Os grandes projetos, os grandes né? projetos, os grandes sonhos, os grandes objetivos, né? Palavras do Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, verso 28, é o nosso último texto dessa tarde. Jesus pergunta, conversando com os seus discípulos, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Na continuidade ele fala, porque se não concluir, os outros vão passar, vão zombar. Ele também fala do rei que sai à guerra, ele tem que aferir se ele vai, o exército que vem contra ele é de 400 soldados, ele vai com 200, ou seja, planejamento, se organizar. Sim. Isso daqui também é um desafio para o casamento moderno. E um desafio, e algo que eu falo para os casais, quando vocês estão se fortalecendo nessa unidade, e seus planos, e seus projetos, e seus objetivos são grandes, são seus planos, seus projetos e seus objetivos que vocês apresentam diante de Deus. Vocês vão ter que, sabe, se estruturar. Vocês, às vezes, vão deixar de fazer algumas coisas. Sim, se organizar para isso. Se organizar para isso, em pró dessa conquista. Queridos, esses sonhos são seus. Não precisa estar apresentando para o mundo. Aos quatro ventos, né? Não precisa, são seus. Quando realizado, aí sim vocês podem testemunhar. Olha, nós planejamos, nós nos dedicamos e hoje nós estamos usufruindo, que Deus nos abençoou. Com certeza. Sabe? Vigiem, sabe, em algumas sonhos e projetos e planejamentos de vida. São seus, são alguns íntimos seus do casal que se estende aos filhos. São seus projetos, são seus sonhos, são seus objetivos que vocês apresentam diante de Deus. Né? Sim, isso é muito importante. Nós colocamos aqui os mais cotados, são desafios plausíveis de nós acertarmos e fica a dica aqui para a gente poder caminhar melhor. Né? Se você não viu o programa anterior, dá uma olhadinha lá que a gente fala do tempo e das redes sociais e coloque isso no seu dia a dia. Eu vi, interessante, põe em prática. Põe em prática dentro de casa, no seu relacionamento. Você vai ver que esses desafios podem ser vencidos com muita paciência, moderação, compreensão mútua. Nós não disputamos, nós somos uma equipe e, acima de tudo, muita comunicação. Né, sempre. Amor? Vamos dar beijo pro pessoal, que o nosso horário aqui já esgotou de novo, né? Então a gente vai deixar um beijo aqui. Mari Rocha, querida, que bom que você está com a gente. Ô, seu Vicente Antunes, querido, sempre presente com a gente. Falando um, eu falo outro. Tá, Marildinha, te amo, bonita. Ô, a Hilda, nossa querida. Nossa amiga querida, né? O Manuel, Deus abençoe Pastor vocês. Daniel Rocha, beijo pra você e pra Ana, querido. E o pastor Roberto Muriá, que estava falando com a gente, estava falando com a gente, vamos estar
continuando o nosso... Vamos combinar para ir nosso lá, viu, papo. pastor? Será uma alegria estarmos juntos. Deus abençoe, querido. Pastor Ricardo Miranda, de Biritiba Mirim. Nós vamos ter uma turma aí que vai estar com a gente no nosso congresso de casais, E viu? também o Evanir Ferreira, lá de 4 Barras, no Paraná. Evanir, Deus abençoe, querido. Olha isso. Heloísa Sanches, um beijo para você e Marília. E a Tânia Alcada, querida, Deus abençoe. Minha cunhada preferida. Um beijo para você, pra Larinha, pra Dídia. Só Oh. tenho essa cunhada, mas é minha preferida, né? A Eunice, Eunice, Sucol, querida, Deus Marcelo, abençoe. toda essa família, Deus abençoe. Um abraço pro César Moraes também. O Paulo Isaías, lá da Igreja Batista da Lagoinha, em Itaquera. Olha Deus que abençoe, bênção. querido. Sandra, um beijo para você, pro Washington. Amandinha, nós vamos tomar aquele café, tá bom? E a Heloísa Vitória, também da Igreja Batista em Abreu. E Lima. E Lima. Lá no Pernambuco. Pernambuco. Olha Deus isso, que abençoe, coisa viu? boa. Queridos, Alegria estar com vocês, né? rapidamente, nosso congresso de casais vai acontecer agora, dias 1, 2 e 3 de setembro, no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra. Pastor Josinaldo, que esteve 14 anos na Tríplice Fronteira Africana, ele juntamente com a Dani vão estar ministrando. Hoje nós estivemos conversando com eles, vai ser uma grande bênção. Ainda temos vaga. Poucas vagas. Nos procure, entre aí no chat. Nós estaremos no Hotel Fazenda Vale do Sol. Entre lá no site para você ver. Pastor Daniel e Priscila vão estar conduzindo a parte do louvor. Pastor Josinaldo e a Dani trazendo palavra de Deus para a gente. Um tempo maravilhoso. E invista no seu casamento. Invista no seu casamento. Entre em contato com a gente, que a gente verifica ainda as condições de pagamento. Ok. Ok, queridos? Nós queremos agradecer uma vez mais a sua audiência. Passe esse programa para algum outro casal que não tenha conseguido ver nesse horário, né? E a semana que vem nós estamos aqui de volta. E deixe o seu like, né, o seu joinha, que a gente agradece. E que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Tenha um final de semana cheio da presença, da graça, da paz e da alegria de Cristo em seu lar. Amém. Deus os abençoe. Beijo. Aliança de amor.